Era dia 10 de fevereiro de 2017 em Solúrnia, uma cidade de uma região de status baixo, bastante compacta, estreita e densamente povoada, onde o tempo parecia correr contra os seus moradores. Dentro de uma casa antiga de 2 andares, no fim de uma rua esburacada e barulhenta, havia um pequeno quarto repleto de traços de uma vida agitada e curiosa. Roupas estavam amontoadas sobre uma cadeira giratória sem uma das rodinhas, camisas pendiam das quinas da escrivaninha. E o colchão, sobre um estrado de madeira lascado, exibia um cobertor dobrado pela metade, em conjunto com um travesseiro deformado pelo uso. No chão, engrenagens soltas, chaves de fenda, pedaços de placas eletrônicas e fios coloridos serpenteavam por entre livros escolares e revistas de ciência com as capas arrancadas. Acima da escrivaninha, feita de madeira robusta com caixas organizadoras embaixo e prateleiras acima, haviam vários equipamentos eletrônicos, um pequeno robô de brinquedo, e alguns frascos de tinta spray, óculos de proteção e uma luminária sem cúpula pendurada por fios, além de uma variedade de ferramentas e objetos pendurados nas paredes. William, um adolescente negro, estudioso e de espírito forte, levemente exausto pela rotina, mas com sonhos que o motivavam a mudar o mundo. Vestia um pijama xadrez rubro-negro, presente de sua mãe, que estava desalinhado em seu corpo magro, com uma das mangas enrolada até o antebraço. Ainda sonolento, lutava para abrir os olhos cansados, apoiando o rosto no aro de um caderno sobre a escrivaninha. O quarto refletia sua personalidade, engenhoso, caótico e criativo, um espaço onde a imaginação não tinha limites. Apesar de sonhador, William parecia deslocado no mundo ao seu redor. O alarme de um relógio improvisado, feito com um emaranhado de fios, pequenas lâmpadas de LEDs, e um alto-falante extraído de um brinquedo velho, explodiu o silêncio do quarto com uma sequência estridente de bips descompassados. Como se o próprio tempo estivesse tentando gritar. William não se lembrava de como o barulho do despertador que ele mesmo construiu incomodava tanto. Os apitos ficavam cada vez mais altos. A frequência aguda atravessava a cabeça de William como uma agulha. Ainda com os olhos semicerrados, e começando a fazer uma careta, esticou o braço e, no reflexo, deu um tapa seco no aparelho. Craque! O dispositivo estalou sob o impacto. 2 peças se soltarão e um pequeno fio faiscou antes de se romper. O som cessou, mas em troca, o cheiro acre de plástico queimado e solda mal feita subiu, fazendo seu nariz se contorcer. Que merda! Resmungou, coçando os olhos com as costas da mão. E olhando para todos os lados, tentando entender o porquê tinha dormido sobre a escrivaninha e não deitado em sua cama. Lentamente, seu olhar se arrastou até o calendário pendurado na parede, logo ao lado da janela de vidro fosco. O dia 10 de fevereiro estava circulado com tanta força que o vermelho da caneta quase rasgava o papel. Feira de Ciências Última Chance, estava rabiscado ali com letras tortas, sublinhado 3 vezes, como um aviso de vida ou morte. William ficou alguns segundos imóvel, absorvendo aquela data como quem encara uma sentença. O coração acelerou. Um nó se formou na garganta. Ainda meio grogue, William se levantou da cadeira, fazendo a ranger suavemente ao se afastar da escrivaninha. Bocejou, esfregou os olhos, sentindo os músculos do pescoço e das costas reclamarem da posição desconfortável em que havia dormido. Em seguida, de modo agitado, colocou um pé sobre as pantufas que estavam ao lado da cadeira, sentindo o chão frio, antes de calçá-las. Um parafuso caiu da escrivaninha, devido ao impacto da cadeira. Rolando para debaixo da cama, plim, discreto. William nem notou. Mesmo com os olhos ainda pesados, olhou o ambiente carregado. Luz fraca entrando pela janela embaçada, ar parado, tudo mais desorganizado do que se lembrava. A manhã de Solúrnia trazia aquela sensação constante de urgência sufocada. Lá fora, o som de buzinas e sirenes misturava-se a vozes distantes e passos apressados. Lá dentro, o quarto cheirava a metal, poeira, café requentado e um pouquinho de bebida energética em lata. Coçou a cabeça e soltou um suspiro. Seu reflexo turvo na janela mostrava olhos fundos, em conjunto com a expressão de alguém que sonhava alto. Mas acordava sempre no mesmo lugar.
A voz da mãe ecoou da cozinha. Doce e pontual. William tentou sair do quarto, esquivando das roupas e pedaços de metal no chão, tropeçando em cabos. Calçando apenas uma das pantufas nos pés, desceu as escadas, pisando firme nos degraus gastos. Conforme descia, seu semblante melhorava. Ao chegar na cozinha, a rotina matinal se desenrola com familiaridade. Bom dia, mãe. Bom dia, pai, exclama William, tentando passar calma, enquanto esconde sua insegurança, por conta do compromisso do dia. Karen, sua mãe, ergueu os olhos da mesa e o cumprimentou com um sorriso terno e acolhedor. Alta e magra, ela mantinha uma postura que passava confiança. Os cabelos negros, cortados em um chanel curto, emolduravam seu rosto oval de pele lisa e levemente bronzeada, sempre bem cuidada. Maquiada com leveza, sombras em tons terrosos, e lábios bem definidos. Karen era a mistura exata entre sofisticação clássica e naturalidade. Seus olhos castanho-mel, grandes e expressivos, entregavam uma ternura silenciosa enquanto observava o filho, responde-o com um sorriso. Bom dia. William juntou-se à mesa e começou a comer seu cereal com leite. Pondo em uma tigela, e balançando a cabeça de modo animado. E ansioso. Seu pai, Vinícius, homem de semblante sério e traços marcados pelo cansaço crônico de quem há muito trocou horas de sono por reuniões, respondeu num tom grave e breve. Bom dia, William. As palavras soaram secas, quase automáticas, enquanto ele ajeitava a gravata. Era a imagem de um executivo que já estava no 10º e-mail da manhã, mesmo antes de sair de casa. Pertencia à alta cúpula da Petrovan, uma das maiores indústrias de petróleo da região, e parecia carregar todo o peso da corporação, e da família, nos ombros. Eu já vou indo para o trabalho, então, completou, erguendo o olhar por um segundo apenas para encarar o filho. Seu semblante era amigável, mas logo franziu a testa ao notar o modo que seu filho estava vestido. Um pijama xadrez que parecia ter pertencido a outra pessoa, e com apenas um dos pés calçados. Ao tomar um rápido gole de café, Vinícius levanta-se, com caneca ainda quente em mãos, olha o seu relógio e dirige-se à porta, como quem já estava vários minutos atrasado para algo mais importante do que estar ali, com sua família. Porém, antes de sair foi interrompido a poucos passos da maçaneta, por William, que diz, pai, espera. Calma, William traçou um olhar fixo de preocupação para a direção do pai. Não vá para o trabalho ainda, tenho algo para te mostrar. Vinícius parou, mas não se virou de imediato. Soltou um suspiro seco, como se já soubesse que se tratava de algo que considerara irrelevante. A cabeça balança para baixo em sinal de negação. Mas sua boca diz, tudo bem. Mas estou atrasado, filho. Finalmente virando-se, mas apertando os lábios, imóvel em frente à porta, quase como se já estivesse partindo. Ergueu o dedo indicador com rigidez, com olhos semicerrados. Você tem 1 minuto, completou Vinícius, de modo enfático. O coração de William deu um salto. Seu pai lhe estava dando atenção após muito tempo. Ele assentiu apressado e correu de volta para o quarto. Chegando ao 2º andar, empurrou a porta com o ombro e se deparou com o cenário de sempre, o caos habitual, agora mais visível após terminar de acordar. Ao ver a bagunça, parou por um instante. As calças jogadas, as meias pelo chão, a cama desfeita. Era como se tudo ali estivesse gritando, desleixo, para o olhar do pai. Seu estômago revirou, e seus cachos curtos, ainda desalinhados pelo travesseiro, se eriçaram com o espasmo do susto. Tenho que arrumar tudo depois. Uou, meu pai, pensou, com a voz apertada dentro da mente. Seus lábios se moveram para baixo e os dentes se mostravam de forma automática, enquanto se apressava entre os cantos do quarto, com uma expressão de vergonha. Entre uma tentativa e outra de organizar a confusão e achar o tal projeto, ele tenta observar algumas vezes seu pai, que já estava em estado impaciente, batendo os pés e conferindo o relógio com rigor. A cada segundo, o tempo parece passar mais rápido, aumentando a pressão e deixando todo o ambiente carregado. Abafado, escuro, sufocante. Finalmente, revira as coisas do chão e, debaixo de sua cama, encontra seu projeto, um equipamento metálico comprido, com aparência excêntrica.
Algo entre um microscópio antigo e uma luneta, como um aparelho improvisado. Fios coloridos percorriam seu corpo cilíndrico, alguns soldados, outros presos com fita isolante, e na ponta havia uma chapa giratória, parecida com uma lente ou sensor. No topo, um pequeno visor circular e trincado dava um ar experimental ao invento, enquanto um compartimento lateral aberto revelava fios internos e uma pequena lâmpada verde que piscava suavemente. Com os olhos brilhando de orgulho e alívio, William enxuga a testa e desce as escadas com cuidado. Segurando o projeto como um troféu. Pai, olha só o que eu fiz pro projeto, diz William, com voz confiante, enquanto exibe sua criação, um detector de metais, pai. Lembra do projeto que eu estava fazendo? Eu soldei, criei, fiz todos os contatos, completa, quase ofegante de tanto esforço. Dando um sorriso amarelo, ao segurar o objeto por mais de 5 segundos e não obter uma reação de seu pai. Vinícius responde com uma expressão vaga: olha só. Que legal, filho, diz, de modo desanimado. Sua boca apertou os lábios como se quisesse dar um sorriso, mas não conseguia mostrar os dentes. Os olhos semicerrados, e com sobrancelhas levemente levantadas, sua expressão não era o que William esperava. Vinícius se vira, olha para Karen, já um pouco impaciente, pronto para fechar a porta ao sair. Só isso, murmurou com tom inaudível para que William não o ouvisse. Antes que Vinícius feche a porta, Karen, com um tom que mistura preocupação e decepção, comenta: poxa, meu bem, você nem deu atenção ao seu filho. Vinícius, já absorto em seu mundo corporativo e afobado por sua agenda, retruca: eu estou atrasado, amor. Quem sabe na próxima, pode ser? O som da porta se fechando, firme e final, ecoou na sala, mais alto do que o som do café quente escorrendo pela garganta de William. Era a promessa de um homem que já tinha quebrado tantas outras. O rastro de desilusão pairava no ar, frio e espesso. Enquanto Vinícius se afasta, Karen permanece, visivelmente abalada, e se volta para William. William morde os lábios e cerra os dentes até doer. O projeto pesa nas mãos, mas o vazio no peito pesa mais. O garoto, sentindo uma dor, que não teve origem física, mal consegue segurar as lágrimas. Uma dor surda e profunda, latejava dentro dele, e as lágrimas ameaçavam transbordar. Mãe, por que ele é assim? Ele só quer saber de trabalho, trabalho e mais trabalho. Eu não aguento mais ser ignorado. Ele mal olhou, mãe. Sem que Karen possa interromper, William, tomado pela angústia, sai do cômodo e corre para seu quarto, pesadamente, e murmurando. Sobe as escadas com passos pesados, e fecha a porta com raiva. Todo barulho se transforma em silêncio em poucos segundos. Na escada, o detector tremeu. William quase o deixou cair, o metal estava frio, mas queimava como gelo seco. No visor, alguns números apareciam e desapareciam. Mas William não os viu. A porta rangeu. William nem precisou olhar, com cheiro de café e batom, ele sabia, era Karen, que com o coração apertado, vai ao quarto de seu filho, para que possa confortá-lo. Abre a porta devagar, e o vê deitado, com o rosto escondido sob um travesseiro, com a tristeza se misturando com a raiva em seus olhos. Sai. William cuspiu para o travesseiro, voz embolada por ranho e ódio. A mão de Karen pairou sobre seus ombros, e antes que houvesse o toque, William se contorceu como um gato envenenado. Não encosta em mim, grita William, mas com a boca completamente abafada pelo travesseiro. Karen recuou, mas não saiu. Sentou na beirada da cama, aquele lugar dele, que agora estava impregnado pelo perfume dela, era um lembrete silencioso da sua presença. Seu pai, Karen começou. Não fala dele. Algo estalou na garganta dele. Parecia um quebrar de ossos. Filho. Mas por que você está assim? Pergunta Karen em voz baixa. Sua mão consegue pousar com cuidado nas costas do filho, acariciando lentamente, em uma tentativa de quebrar o gelo entre o carinho e a mágoa. William não respondeu de imediato. O travesseiro abafava parte de sua respiração trêmula. Seus ombros sacudiam levemente, como se estivessem sendo sacudidos por um soluço contido. Mãe, eu não aguento mais. Ele vira o rosto de leve, os olhos ainda úmidos,
mas firmes, como duas estrelas em um céu tempestuoso. Eu só queria que alguém me visse. Só isso. Que alguém ligasse. Que alguém. A voz dele falhou, após uma respiração presa. William desabou em sua última frase. Como se as palavras estivessem sendo arrancadas do fundo da sua alma. Eu só queria que alguém acreditasse em mim. Karen franziu a testa, surpresa com a profundidade daquela dor. Mas e a escola? Arrisca, Karen, com cuidado. Você nunca me disse que estava com problemas lá. Tem algo acontecendo, filho? William hesita. O corpo enrijece. Ele vira de lado, as costas agora voltadas para a mãe. Fecha os olhos com força, tentando conter a tempestade que ainda o ferve por dentro. Não quer falar, não quer lembrar, mas as palavras escorrem, de forma quase que involuntária. Como o arrasto de uma corrente invisível. Não, murmura com uma voz praticamente inaudível. Não é nada, mãe. Nada, completou. A voz vai se dissolvendo, como se carregasse o peso de tantas conversas que nunca aconteceram, e de todas as palavras não ditas. Por um momento, o silêncio entre os dois é mais eloquente do que qualquer explicação. Um silêncio de solidão. A sombra da cortina dança lentamente sobre a parede, como um espectro. Tem certeza? Insiste Karen, agora um pouco mais próxima, inclinando-se levemente, como quem tenta alcançar não só a resposta, mas o coração do filho. Tenho certeza, murmura ele, quase automático, sem tirar o rosto do travesseiro. Mas o silêncio entre as palavras e a expressão contida nos olhos diziam o contrário. William nunca gostava de falar sobre a escola, por conta de todo o atrito que vivia. Não tinha muitos amigos, nunca mencionava nomes, nem colegas, nem sorrisos. Apenas voltava para casa, e se trancava em si mesmo. Karen, percebendo o que está acontecendo, vê o filho como um equivalente a um quebra-cabeça incompleto. Peças soltas por todo canto, e nenhuma instrução. Sua mão ainda paira sobre o colchão, sem saber se afaga ou recua. Com a privacidade ameaçada, William aperta o travesseiro com força e o puxa sobre a cabeça, escondendo-se em um gesto que misturava frustração, vergonha e defesa. Karen suspira, tentando manter a compostura. O coração apertado. Por fora, sua voz soa calma. Por dentro, há um nó que cresce. Ah, diz, num sussurro quase aliviado, ela abre a boca para falar, mas antes que possa dizer qualquer coisa. A campainha da porta toca. Ela hesita por um momento, olhando para William com uma mistura de preocupação e compreensão. Vou atender, filho. Acho que pode ser a encomenda, diz ela, levantando-se da cama. Te vejo antes de você ir, tá? William permanece em silêncio. Karen sai do quarto, fechando a porta atrás de si, e William fica sozinho no silêncio do quarto. Cercado pela luz matinal que entra pela janela. O quarto agora se torna um espaço vazio, o silêncio do quarto pesava como um cobertor úmido, quebrando-se apenas pelo tic-tac suave de um relógio de parede. E pelos sons distantes da rua. William, imóvel, deitado. O rosto ainda oculto sob o travesseiro. Num gesto quase automático, ele se virou e fixou o olhar no teto. Ali, na penumbra, uma pequena estrela fosforescente, colada por ele mesmo na infância. Brilha fracamente, como um relicário de esperanças passadas. Um dia, eu vou sair daqui, murmura, a voz quase inaudível e áspera, como se tivesse engolido vidro, porém carregada de um desejo intenso de transformação. Após alguns instantes, William levanta-se lentamente. Caminha até a escrivaninha, empurrando cadernos e peças metálicas, e olhando suas principais anotações. Observava os seus textos e desenhos, com os olhos apertados. Como se buscasse algo além da rotina.